Olá pessoal, É, eu vim trazer para vocês algumas dicas para ajudar a se trabalhar, principalmente depois do curso do DNA básico. Como muito de vocês perceberam, o curso do DNA básico ele é bem intenso e a gente aprende muita coisa em pouco tempo. E a gente acaba tendo pouco tempo para se trabalhar, né? A gente aprende a fazer algumas coisas, mas a gente não tem tanta preparação para se trabalhar. E pela necessidade de quem fez o curso, eu vim trazer um pouco é, de algumas dicas para ajudar nisso. Então, algumas dificuldades que eu percebo que as pessoas têm é com relação a identificar quais são as crenças que são limitantes no sistema. Então, para a gente começar, algumas dicas que eu faço é ler o livro da Havaiana. É muito importante a gente ler todo o livro, o livro básico, se possível o livro avançado. A Havaiana ela identificou muitas crenças, principalmente para quem está começando a se tornar um curador, para quem está começando a utilizar os dons psíquicos, crenças relacionadas aos planos de existência, os contratos. Então, lendo o livro, você vai perceber que tem muitas crenças que você já pode se testar. Né? Fazer o teste energético e poder testar essas crenças que estão escritas ali. O teste energético, para quem ainda tem um pouco de dúvida, também chamado teste sinestésico, a gente pode fazer ele de duas formas mais fáceis. Uma é através do dedo, né, que consiste em eu calibrar um sim e um não no meu teste e utilizar isso para testar uma crença. Então a gente busca, quando a gente faz o teste na mão, fazer com o olho fechado, isso deixa mais intenso e tira qualquer tipo de influência que o nosso olho pode ter. E também é recomendado tomar água para hidratar o corpo e manter o campo fechado para que esse resultado possa ter uma calibração mais interessante. Então, no caso do teste, eu testo um sim e um não. No meu caso aqui, eu vou testar um sim, não. E meu nome é Leonardo, meu nome é Gustavo, eu moro em Brasília, eu moro em Campina Grande. Então, eu fiz vários testes, sim e o não. E aqui eu tenho uma ideia do que é meu sim e o que é meu não. Eu posso chegar num meio termo, né, ficar em dúvida, tomar um pouco mais de água, pedir para o Criador para que traga a sensação de meu corpo estar hidratado. Né? Isso vai permitir com que esse teste tenha uma calibração mais interessante. Outra forma da gente testar é ficar de pé, de preferência para a direção para o norte, testar um sim e um não, e confirmar se o sim ele vai dar uma pendência para o corpo para frente, e testar o não e ver se o corpo vai um pouquinho para trás. Normalmente ele fica bem forte, às vezes você quase vai para trás, dá um passo. E é bom para identificar crenças quando você está trabalhando com alguém à distância. Então você testa sim ou não, calibra ele e faz o teste, repete a afirmação da crença e vê se dá certo ou não. As crenças elas podem aparecer de formas diferentes. Então às vezes você pegou a direção da crença, mas não é exatamente aquela. Então você pode sentir que é algo parecido, mas não é exatamente aquela situação. Então você pode ir testando várias possibilidades diferentes perto daquela crença para tentar identificar qual que é a que mais ressoa no momento que você quer trabalhar. E normalmente elas vêm de uma maneira positiva. Então normalmente se eu testo a crença de que eu posso receber amor e der um não, quando eu for substituir essa crença, eu posso substituir pela forma eu posso me amar não, seja removido, enviado para a luz do Criador, substituído pela crença de que eu posso me amar, né? Então, a gente usa a afirmativa e quando é uma negativa a gente pode usar esse não no final. Por experiência, eu percebo que o nosso subconsciente compreende dessa forma. Então vamos ver como que a gente pode achar as crenças, né? Uma é essa pelo livro, lendo o livro, você vai achar muitas crenças interessantes para serem trabalhadas, contratos a serem quebrados. Então você pode testar os contratos também, testar os acordos. Eu acho que é muito interessante começar dessa forma. Outra
forma é a gente observar alguns padrões de comportamento e de situações que a gente tem no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando você repete uma frase do tipo, eu me sinto amaldiçoado, né? Você sente como se você estivesse amaldiçoado, você pode testar ver se você tem uma maldição. Se você repete várias vezes assim, alguém te perguntar algo, você fala assim, não sei se eu quero, não sei se eu posso, ou a primeira resposta que você tem é eu não sei, então talvez você tenha uma dificuldade em achar, em tomar decisões. Né? Então, observando os padrões de comportamento, situações do seu dia a dia, você pode ir anotando as situações e, no momento no dia, você entra em teta e busca investigar estas crenças. Então, se você percebe que as pessoas ao seu redor, no seu dia, assim, não estão prestando atenção em você, você pode testar a crença de que você pode ser ouvido, ou de que você pode receber a atenção das pessoas, por exemplo. Se você percebe que as pessoas depositam todos os problemas dela em você, durante o seu dia a dia, você pode testar a crença de que você tem que carregar o peso do mundo, de que você tem que fazer as coisas pelas outras pessoas, né? Pode testar a crença de que se as pessoas podem ter responsabilidade pela vida delas. Às vezes, se você não tem a crença de que as pessoas têm responsabilidade pela sua própria vida, você tende a pegar a responsabilidade da vida das outras pessoas por você e tende, de alguma forma, a depositar a responsabilidade da sua vida nas outras pessoas. Então, observar os padrões de comportamento e situações do seu dia a dia ajuda muito a trabalhar crenças. Principalmente se você tem uma relação afetiva, uma relação de trabalho mais intensa que realça essas crenças. E outra forma que a gente faz, que a gente usa muito, é a gente pegar uma situação que nos incomodou, ou que de alguma forma a gente não quer mais na nossa vida, e fazer um digging nela. E aí a gente tem uma questão muito importante que é o digging. Então, o digging, a gente busca, através dele, achar uma crença raiz, que é uma crença que vai gerar aquela situação. Se a gente limpa uma crença que a gente achou ali, a gente limpa, mas a gente sentiu que não foi no que realmente gera aquela crença, ela provavelmente volte. Então, provavelmente você tem que trabalhar nessa questão novamente. Né? Então, uma das formas de a gente achar a crença raiz é a gente pedir para o Criador essa crença. Então, enquanto a gente está em teta, a gente medita, se conecta com o Criador e fala, Criador, me dá então essa crença raiz que está gerando essa situação na minha vida. Criador, me mostre, a partir da mais elevada verdade, o que é essa situação, da onde que vem a situação. Né? Se você chamar pela verdade, pelo Criador, e estiver disponível a escutar, você vai chegar na crença raiz. Uma das formas que você pode fazer é você sentar na frente de um espelho, ou se imaginar que está na frente de um espelho. Né? Então você fecha os olhos, se conecta com o Criador e imagina que você está de frente para um espelho. E você pode fazer um diálogo com você mesmo, então. Né? Você pode fazer o digging com você, perguntando qual que é a pior coisa que pode me acontecer caso eu vencer essa situação, ou para que essa situação está me servindo, como se fosse um diálogo de você com você mesmo. Você pode se imaginar numa situação e sentir essa situação e tentar imaginar como que essa situação foi gerada na sua vida, por que você gerou a situação, qual que é a crença que está sendo que está pegando ali naquele momento. Então isso permite que você tenha um momento de reflexão mais facilmente, principalmente se você tem dificuldade em falar com você mesmo, em se questionar de uma forma que você consiga se perceber melhor. Então, se imaginar no espelho ajuda você a dicotomizar e se olhar como se você fosse um outro ser, alguém investigando uma outra pessoa, né? Alguma parte de você investigando uma outra parte de você. Isso é muito interessante de fazer e funciona muito bem. E ajuda muito na hora de fazer digging. E a gente acaba fazendo diggings muito simples e rápidos através dessa forma. Outra questão que eu ia trazer é essa de imaginar uma situação. Então, se você tem uma situação que tem se repetido, você pode se imaginar nessa situação, ver como essa situação se desenvolve, você sentir o que você sente quando a situação se desenvolve, né? Observar, escutar, vivenciar esse sentimento que você está experienciando naquele momento.
Então, se sua questão é uma dificuldade de expressar algo para alguém, e você se imagina se expressando algo para uma pessoa e tendo dificuldade em se expressar, ou se expressando, mas observando que a pessoa reage de uma forma que faz com que você sinta algo que você não gostaria de sentir, como uma rejeição, uma humilhação, uma não escuta, né? Isso vai trazer sentimentos, sensações, emoções para o seu corpo. Então você pode observar, vivenciar, experienciar essa sensação no corpo, né? E tentar entender o que você pode aprender com esse sentimento, com essa emoção, e qual que é a sua dificuldade em lidar com esse sentimento, com essa emoção. Muitas vezes aí você pode achar uma crença raiz quando você deixa essa emoção se desenvolver, principalmente se tem o medo de ser rejeitado, o medo de ser excluído, o medo de ser abandonado, o medo de se sentir humilhado, né? Quando a gente tem medo de acessar esses sentimentos, a gente não acessa eles, e então a gente já se bloqueia. Quando a gente se permite sentir, esse medo vai embora, ele flui, né? Não tem mais essa vibração do medo, e você permite vivenciar essa rejeição. Muitas vezes você pode lembrar de algum momento ou de alguma questão que aconteceu na sua vida, né? E que você sentiu essa emoção muito forte, e por isso que você tinha medo de acessá-la novamente. E aí aprender com esse sentimento, o que você poderia ter aprendido com ele, aprender com aquela situação que você poderia ter aprendido, e perceber se tem uma crença. Se tiver, você pode enviar essa crença para a luz e substituir ela. A gente também pode simplesmente, uma outra forma de fazer dica em nós mesmos, é se fazer as perguntas e responder. Isso funciona quando você está disposto. Quando você não está, você pode se enganar, e é normal você querer se enganar, mas a gente consegue, coisas no dia a dia, fazer perguntas e identificar, assim, principalmente quando é algo rápido que você quer identificar no momento, né? E sempre usar o teste energético para identificar as crenças. Então, como que a gente pode desenvolver melhor esse trabalho em nós mesmos, né? Algumas das formas que a gente tem de se trabalhar é se permitir vivenciar, experienciar esses sentimentos que estão bloqueados, permitir com que eles fluam. Normalmente, quando um sentimento ele é sentido, né, ele é uma forma do seu corpo se comunicar com o seu ser, e do seu ser se comunicar com o seu corpo. Então, quando a gente sente uma emoção, uma sensação no nosso corpo, é normalmente algo que está querendo ser comunicado para a gente e está querendo ser escutado. Quando a gente não permite se escutar, isso fica bloqueado, isso fica travado, e a gente acaba deixando de aprender algo que ele gostaria de ter nos ensinado, né? Por um medo de sentir raiva, por um medo de sentir medo, por um medo de experienciar diversas situações na nossa vida. Então, quando a gente libera esse sentimento, a gente pode aprender alguma coisa com ele. Então, isso é muito importante, sim, a gente aprender com as diversas situações da vida. Uma modificação de crenças é um aprendizado de uma situação da vida. Então, quando a gente aprende que a gente não quer mais viver dessa forma e que a gente pode viver daquela outra, a gente pode, então, transformar aquela situação na que a gente almeja, né? A gente aprende essa situação, a gente libera, então, os traumas que envolvem a situação, libera os ressentimentos, libera os medos, encerra os contratos, limpa os ganchos, refaz os fragmentos de alma e envia para a luz essas questões, substitui aquilo que precisa ser substituído, né? Substituir as crenças que precisam ser substituídas. Se for necessário, a gente faz downloads para aprender a como manter essa crença e como poder experienciar essa crença no dia a dia que a gente substituiu, né? Como que a gente pode então viver sem ter necessidade de sentir raiva a todo momento, como que a gente pode viver sem a necessidade de o medo tomar o controle da nossa vida, né? Então a gente faz os downloads, e aí depois que a gente faz esse trabalho, a gente pode testar novamente as crenças para ver se elas estão, né? Para ver se realmente a raiz delas foi encontrada, e também se imaginar naquela situação que a gente começou vivenciando. Quando a gente vivencia aquela imagem novamente na nossa mente, nosso subconsciente é o que está projetando ela. Então, se tem algum bloqueio ainda, ele vai aparecer. Normalmente, quando a gente trabalha, ele se transforma. Então, esse medo, por exemplo, de falar alguma coisa para alguém,
né, ele vai se transformar em outra coisa. Muitas vezes pode se resolver ali naquele momento, a gente sente essa resolução, ou pode ficar faltando alguma coisa que vai ser mostrado pra gente e a gente tem a oportunidade de trabalhar de novo. E se tem algo mais a ser trabalhado, a gente continua trabalhando e finaliza esse processo de cura. É importante a gente finalizar, porque senão isso vai ficar latejando na gente até que a gente consiga finalizar ele. Né? Se você ficou na metade do processo, talvez você experiencie ele mais intensamente nos momentos seguintes, pois ele está engatilhado ali, né? Então qualquer oportunidade dele vir à tona, ele vai vir à tona porque ele está ali vibrando, querendo que você olhe e perceba ele. Né? Então eu queria trazer mais algumas questões para a gente, assim, que é quando a gente resolve questões, a gente pode resolver os aspectos negativos e a gente pode resolver os aspectos positivos da situação. Então eu posso liberar os medos, os ressentimentos e aprender a viver sem aquilo, assim como eu posso trabalhar o que eu quero daquilo, né? E aprender a viver da forma como eu quero e saber fazer aquilo que eu quero. É importante a gente trabalhar as duas questões. Tem algumas crenças que a gente pode pegar que a gente pode liberar, a gente pode colocar o positivo, mas essa questão do lado negativo desse aspecto vai continuar pegando, né, na gente. Então é importante a gente olhar para os dois lados para ver se ele foi contemplado, essa situação foi inteiramente contemplada. Então eu peguei uma crença, por exemplo, que a gente poderia trabalhar, né? Por exemplo, eu peguei uma crença que é assim: eu tenho que sofrer numa relação. Então, se eu tenho que sofrer numa relação, e eu aprendo que eu não quero mais sofrer numa relação, que eu posso ver minha relação de uma outra maneira, e eu cansei de ver essa relação com sofrimento, eu posso remover essa crença de que eu tenho que sofrer numa relação, enviar para a luz, resolver o nível histórico, substituir os demais níveis, e trazer a crença de que eu posso viver uma relação alegre, feliz, amorosa, plena, né? Aí posso trazer uns downloads que eu sei qual é a sensação de ser um ser inteiro, que eu sei qual é a sensação de viver uma relação harmoniosa, que eu sei como construir uma relação com felicidade e alegria, que eu posso viver essa relação, que eu tenho permissão de viver essa relação, que eu sei viver uma relação sem sofrimento, que eu sei viver a minha vida sem ter necessidade de gerar sofrimento, que eu sei qual é a sensação de viver a minha vida sem ter necessidade de uma outra pessoa para suprir quem eu sou. São exemplos de downloads que eu posso fazer depois que eu substituo uma crença como essa, né? E aí eu posso testar então, se eu ver uma relação sem sofrimento, eu morrerei. Se eu ver uma relação sem sofrimento, eu ficarei sozinho. Se eu ver uma relação sem sofrimento, eu seria abandonado. Esses são aspectos negativos que podem estar sustentando essa crença, caso ela não seja completamente substituída. Você substituiu, mas você sentiu que tem alguma coisa travada, você fez o teste energético e ele continuou dando, né? Testa se você viver sem isso, vai estar tudo bem. Porque se eu acho que se eu viver uma relação sem sofrimento eu vou morrer, o meu sistema de crença não vai permitir com que eu substitua essa crença. Só se eu substituir esse medo, né? E aí quando eu remover esse medo e substituir essa crença de que eu morrerei, se eu viver uma relação sem sofrimento, aí eu posso liberar isso do meu sistema, porque ele não tem mais necessidade de me proteger dessa questão. Então, essas crenças, normalmente elas estão te protegendo. Você adquiriu uma crença negativa para te proteger de alguma situação que você, em algum momento, aprendeu que seria melhor, né? Então, seria melhor se proteger do que viver aquela outra situação, né? Então, você pode testar o que de pior pode acontecer caso você não tenha essa tal crença e o que você ganha tendo essa crença. Essas duas perguntas vão te dar aspectos relacionados do que ela está te protegendo e o que você está sendo beneficiado com ela, né? E você pode fazer, por exemplo, a pergunta assim, né? O que de pior pode me acontecer caso eu seja feliz sem sofrimento numa relação, né? E o que eu ganho vivendo uma relação com a qual eu sofro. Então, esses são dois exemplos de trabalhar essa crença
o aspecto positivo e negativo dela, tá bom? Então, esse primeiro vídeo é para trazer um pouco essa questão de como se trabalhar. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar para mim, e eu gravo mais um vídeo respondendo essas dúvidas. Gostaria de trazer também uma questão que é, às vezes, o ambiente pode influenciar a nossa conexão, principalmente se for um ambiente que a energia está limpa. Né? Quando o ambiente está com energia travada, parada, ou é um ambiente no qual a gente está muito acostumado com ele e a gente está muito acostumado a ter atividades mentais nele, pode ser que isso se bloqueie um pouco. Então, se eu estou num lugar que eu tenho atividades mentais, medos engatilhados ou coisas do tipo, a minha conexão em teta com o Criador pode ficar um pouco bloqueada, porque a minha mente vai estar tentando voltar para o racional. Então, eu posso limpar a energia desse lugar, enviar para a luz esses pensamentos negativos, enviar para a luz as energias antigas desse ambiente, né? E trazer, então, a sensação de estar conectado com o Criador, de poder vivenciar uma experiência amorosa e feliz, de poder ser pleno sendo quem você é. Então, são exemplos de downloads que você pode trazer para o ambiente. E também a gente busca praticar o teto em qualquer lugar para que a gente possa fazer ele a qualquer momento. Isso é muito importante, é muito legal quando você pode fazer um Theta Healing de pé, no meio de um trânsito, no meio de um metrô, num ponto de ônibus, numa fila de banco, numa fila de algo que você está sentado, né, que você possa fazer à distância com uma pessoa. Coisa simples, você não precisa muito querer resolver a vida da pessoa inteira. Mas uma crença que você substitui, 1 ou 2 downloads que você faz, para alguém pode ser muito forte e muito impactante. Então, sem ter necessidade de se cobrar muito e levar isso mais como uma brincadeira. A gente está aprendendo, então quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. A ideia é a gente se praticar e ter momentos e oportunidades de praticar em outros lugares, com outras pessoas, para que isso possa ser mais fluido, mais divertido, mais alegre, mais fácil, mais simples, e a gente consegue cada vez mais ter essa conexão fortalecida e mais presente, e esse canal mais aberto, assim, né? E compreender que quem faz é o Criador, então simplesmente é a sua conexão com o Criador. Se você estiver tendo dificuldade com isso, aí você trabalha a sua capacidade de conexão e confiança no Criador. Mas só de você saber que não é você que faz, eu acho que isso já traz um alívio muito grande, uma tranquilidade, uma segurança também. Bom, então, gratidão. Espero que aproveitem essas dicas. E qualquer questão podem mandar que eu estou na prontidão para responder.